Vender já é um desafio, mas quando o canal envolve especialistas altamente técnicos, como médicos oftalmologistas, o trabalho vai muito além da abordagem comercial. É preciso gerar valor, oferecer suporte de qualidade, investir em educação e construir um relacionamento baseado em confiança e diferenciação. No episódio de hoje, vamos receber o Rogério Guerra, diretor comercial da Zeiss Vision, para entender como a marca tem estruturado e escalado seu canal de vendas com médicos e especialistas. Se você atua com vendas B2B em canais especializados ou construção de relacionamento com públicos técnicos, esse episódio tem muito insight para você. Então fica com a gente até o final e, claro, não esquece de curtir, compartilhar e seguir o Raise the Bar. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas em vendas e marketing. Se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, segue o Raise the Bar no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_, ou nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, ou ainda, se você gosta de assistir os episódios, não deixa de seguir o Raise the Bar no YouTube da The For Sales Company. Para quem é novo por aqui, está chegando só na terceira temporada, esse programa ele é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. E se você quiser saber mais sobre como a gente pode ajudar a tua empresa a encontrar os melhores talentos de vendas e marketing, acessa www.forsales.com.br. Tá bom? Feitas as devidas introduções, para começar, eu gostaria de dar as boas-vindas para o Edu, meu companheiro de Raise the Bar. Edu, seja bem-vindo a mais um episódio. Obrigado a você pelas boas-vindas, estou ansioso para fazer um bate-papo com Guerra aqui, vai ter muito insight bacana para compartilhar com a audiência, então obrigado pelo convite mais uma vez, Maurício. Muito bom. Rogério, ou Guerra, né? Já dando um spoiler aqui de como você gosta de ser chamado, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. O prazer é todo meu. Participar de um programa, né, que aborda temas tão relevantes aí, né, para o nosso mundo B2B é um prazer enorme, né? Então, vamos tentar contribuir com mais um conteúdo bacana de vocês. Muito bom, Rogério. Rogério, conta pra gente um pouquinho sobre o que você faz hoje na Zeiss, né? Sobre a Zeiss, para quem eventualmente não a conheça, acho que poucas pessoas não vão conhecer, né? Mas conta um pouquinho sobre a Zeiss e sobre o que está abaixo da sua responsabilidade aí na empresa, só para a gente contextualizar o público e aí depois a gente entra no assunto. Claro. A Zeiss, né, empresa extremamente inovadora, né, super tradicional dentro da indústria da saúde visual. É uma empresa que já tem 179 anos de existência, né, começou com Carl Zeiss, né, lá atrás, né. É uma empresa em que a primeira máquina fotográfica que bateu foto do homem na Lua, pisando na Lua, tinha uma lente Zeiss. Olha só. Os primeiros telescópios tinham lentes Zeiss. Os primeiros microscópios tinham lentes Zeiss. O microscópio de vários prêmios Nobel, lentes Zeiss. Participou de várias inovações também no mercado de smartphones, com lentes para smartphones, binóculos Zeiss. Ou seja, ela está presente no ramo da ótica, né, desde os primórdios e sempre inovando e sempre sendo pioneira, trazendo tecnologia para diferenciar realmente o setor, né? E não é diferente nos tempos atuais também. A gente continua com um centro de desenvolvimento bastante focado, com vários especialistas, PhDs, né, o tempo todo trabalhando em tecnologia, boa parte do orçamento da empresa direcionada a desenvolvimento de tecnologia. E a gente continua trazendo inovação em qualquer um dos 4 pilares onde a Zeiss trabalha no mundo. O primeiro pilar é esse de lentes, né, de mercado de varejo, no consumo direto, né, um produto para o consumidor. Aí nós estamos falando basicamente de lente de óculos, nós estamos falando de produtos relacionados com lentes de óculos, nós estamos falando de binóculo, nós estamos falando de qualquer produto que seja adquirido diretamente por uma pessoa física, né, para um consumidor.
Nós temos uma outra vertical da indústria, que é de venda, de produção e venda de equipamentos médicos. Aí nós estamos falando de equipamento para fazer medida de refração, né, do oftalmologista. Estamos falando de equipamento para ótica, para fazer as medidas necessárias para poder fazer a solicitação de um óculos novo. Nós estamos falando de equipamento para cirurgias de refração, miopia, catarata, ou qualquer outro equipamento relacionado aí com o uso médico. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje também, né, do mundo médico. Nós estamos falando de uma outra vertical de negócio também, que está relacionada com metrologia, que é a capacidade de gerar, ter equipamentos que unam a questão tátil com a questão ótica, para conseguir fazer medição de precisão de grandes equipamentos, muito utilizado na indústria automobilística, a indústria de base, para fazer medição de motores, equipamentos de grande porte, né? Porque uma coisa, você tem um equipamento de grande porte, precisa medir um parafuso pequenininho lá, que está lá preso no equipamento. Então, isso tudo é importante, principalmente para a manutenção preventiva e outras atividades inerentes à indústria, né? Então, a gente tem uma vertical só que trabalha com esse tipo de modelo de negócio. E a gente tem a quarta vertical, né, a última, mas não menos importante, muito pelo contrário, que é a vertical nossa que trabalha com semicondutores. Talvez das quatro a que hoje mais cresce dentro do grupo, até pela demanda, né, crescente, obviamente, né, de equipamentos inteligentes, equipamentos que demandam de processador e, obviamente, com isso, de semicondutores. E hoje praticamente tudo, né? Do carro que você dirige, ele está computadorizado, a inteligência artificial dentro da sua casa em dispositivo doméstico, qualquer coisa que, né, os wearables, né? Qualquer equipamento que você está vestindo, hoje está conectado a um equipamento inteligente, IoT está presente na indústria, né? Então, a ZAIS participa dessas 4 verticais de maneira muito forte, e a vertical em que eu trabalho é a Vision, que é a vertical, a primeira que eu mencionei, relacionado com produtos para o consumidor final, e cujo principal produto é a lente ocular, lente de óculos. Essas lentes de óculos, obviamente, é o grande volume, né, dentro dessa vertical de negócio, e eu sou responsável pela área comercial aqui no mercado brasileiro. Muito bom. Excelente. Guerra, vou chamando de Guerra já aqui, né, pra gente, né? O nome de Guerra é Guerra, né, Guerra? Tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem. Então, na vida profissional só me chamam de Guerra. O Rogério é só em casa mesmo, e olhe lá, que de vez em quando eles já trocam também. Tá tudo certo, então. Ô, Guerra, então, para a gente esquentar o motor aqui, na vertical que você é responsável no mercado brasileiro, né? Qual que é o papel central do médico oftalmologista? A pauta, a gente falar aqui do canal especializado, evidentemente, né? Então, qual que é o papel central hoje do médico oftalmo, né? Nessa vertical que você lidera hoje, para a gente conhecer um pouquinho melhor desse contexto. Bom, o papel do médico ele é fundamental, né? Na verdade, né? Dificilmente você encontra a jornada, né, do consumidor, né, do produto óptico, e que não passa pelo oftalmologista, né? Basicamente, hoje, quando você pensa em lente, você precisa tanto do ponto de vista de uma lente para resolver problemas de dioptrias, né, de curta distância, quanto para longa distância. Você necessita fazer exames oftalmológicos que te garantam não só uma medição precisa de quais são as deficiências que você tem, seja miopia, seja de estigmatismo, seja presbiopia, né? Depois dos 40, ninguém foge, né, da presbiopia. Você precisa ter medidas precisas para conseguir ter um óculos, né, com uma lente que atenda exatamente a sua demanda, né? E o médico oftalmologista, ele está inserido nessa jornada com um papel extremamente relevante, né? Ele está participando no início dessa jornada, né? O consumidor, ele vai ao oftalmologista primeiro, e a gente sempre recomenda que isso aconteça com intervalos não superiores a 2 anos, para que você possa garantir que você tenha um óculos que te atenda na exata medida da necessidade visual que cada um tem, né? E o médico, obviamente, ao atender o consumidor, atender o paciente, né, e fazer a análise, né, obviamente não só para medir, né, as questões de dioptria, né, de alguma deficiência visual que o paciente tenha,
mas ele também vai avaliar muitas outras coisas, né, com algumas, vai garantir e afastar, né, possibilidades de outras doenças que são bem graves, né, e que podem estar afetando a saúde visual do indivíduo, né. Passando pelo médico, o médico vai indicar, vai prescrever a exata medida da lente que seja adequada, não só avaliando a questão da dioptria e das diferenças que são necessárias corrigir, mas também com relação aos hábitos do paciente, né? Pacientes que têm vida mais ativa, esportiva, pacientes que têm mais contato com o computador, passam boa parte do tempo em frente de uma tela, pacientes que têm uma atividade mais laboral mais intensa do ponto de vista de se movimentar, se deslocar, ou pacientes que passam boa parte do tempo dirigindo, cada um deles tem demandas e necessidades muito específicas. Alguns trabalham e passam boa parte do tempo exigindo dessa visão mais durante o dia, outros pela noite. Tudo isso tem que ser levado em conta do lado do oftalmologista para fazer né, todo o trabalho de refração para entender quais são as limitações visuais que o paciente tem, mas que ele possa começar ali a direcionar o paciente a ter o melhor produto que vai atender as demandas dele, né? Ao ser encaminhado para a ótica com essa prescrição, o trabalho técnico não termina, né? É no balcão da ótica com também um atendimento super técnico, em que esse balcão, né, o atendente da ótica, ele vai trabalhar contigo, fazendo essa anamnese de quais são como é que é o seu comportamento, como é seu dia a dia, para indicar a exata lente que melhor vai encaixar e atender as suas necessidades, né? Então, o médico, ele começa essa jornada e ele tem um papel extremamente importante e relevante. Aliás, até por motivos regulatórios, não há como começar essa jornada sem a participação do oftalmologista. Muito bom. Então, aqui o Edu fez uma pergunta central, que é qual é a importância, né? Trazendo para uma linguagem bastante simples, a importância é que sem o oftalmologista indicar o grau, não tem como haver conversão no ponto de venda, né? Então, existe essa necessidade da prescrição, né? E aí, do ponto de vista prático, comercial, Guerra, ter esse intermediário agrega que etapas no teu processo de venda? Um treinamento... Cada produto que é lançado tem que ser feito uma apresentação com o médico e também com o ponto de vendas. Para quem não atua, né, com esse mercado de um intermediário, o que agrega de complexidade no teu canal de venda? Quando você vai trabalhar todos esses stakeholders, né, para garantir que você tenha sucesso, né, com a empresa, sucesso comercial, você tem que identificar esses personas que são super importantes dentro dessa jornada. A gente falou do médico oftalmologista, a gente falou do vendedor do balcão da loja, a gente falou do dono da loja, né, da ótica, e obviamente o consumidor, né, que é quem está transitando nessa jornada, né. Todos esses têm que ser trabalhados e têm demandas e o foco e uma estrutura de como trabalhar muito distinta. Verdade. O médico oftalmologista, ele tem que ser trabalhado pela área comercial, assim como cada um desses outros personas nessa jornada. Assim como na indústria farmacêutica, né, que também tem essa necessidade, essa demanda de trabalhar o médico, na nossa indústria de saúde visual isso é extremamente importante, porque o médico, ele ajuda muito a indicar, né, ou apontar melhores produtos que melhor atendem a demanda daquele paciente, né? Eu falei um pouquinho de fazer essa anamnese, não só da questão de dioptria, né, de quantos graus o indivíduo tem, mas também de como é o estilo de vida da pessoa, né, para ajudá-lo a direcionar para o melhor produto, né? E, obviamente, a gente sempre busca que esse médico tenha alguma afinidade com as AIs, até pela história que as AIs têm, né, pela qualidade dos produtos, e também indicar as AIs como uma das boas opções em que o paciente vai poder se apoiar para escolher o seu produto. E não há dúvidas, né? Ninguém, nem o médico, nem o balcão, nem o dono da loja, ninguém trabalha, indica, direciona nenhum produto que não conheça, nenhum produto que você não tem muita certeza e tranquilidade de que vai atender bem o cliente, vai atender bem o paciente.
né? E produtos que você tem certeza que não vão te dar dor de cabeça no pós-venda, né? Então, o vendedor da loja, ninguém, nem o vendedor, não, qualquer mercado, né? Nem no B2B ou B2B2C, ninguém vende aquilo que não conhece, né? Uhum, Todo vendedor se sente mais confortável em oferecer aquilo que ele conhece com bem, certeza. aquilo que não vai dar dor de cabeça para ele no final, e, obviamente, se preferência, aquilo que vai tentar remunerá-lo da maneira mais adequada, né? Então, toda esta linha de jornada, ela tem que ser atendida, né? E o médico, ele não foge dela. Uhum. Claro. É, Ô, tem Guerra, outros, tem outros segmentos que é claro que a gente tá para falar uhum, nesse sentido aqui, mais parecido com vocês, com você falou de indústria Farma. indústria farmacêutica, farma, né? tem muito parecido Mas, com a por indústria farma, exemplo, a né? própria indústria da construção, né? Também tem o Sim. intermediário, o arquiteto, que é um especificador do produto, então também tem essas Sem dúvida, como similaridades, né? montar essa cadeia, né, Guerra? E como é que você, o Guerra começou falando, inclusive, né, de ter esses médicos mapeados, as clínicas, como é que vocês selecionam, quais critérios vocês utilizam, Guerra, para poder montar essa cadeia? Puxa, eu quero desenvolver minha marca em tal região, com tal clínica, com tal médico, como é que funciona essa construção? Muito bom. A gente, obviamente, o desejo é estar trabalhando 100% de todos os oftalmologistas do Brasil. Obviamente, do ponto de vista prático, comercial, isso não se sustenta, né? É difícil você conseguir fazer esse movimento. Na verdade, você tem que agrupar esses médicos em blocos, né? Em grupos diferentes, e para cada um você tentar trabalhar de uma maneira diferente, né? Uhum. Desde a questão do trabalho em digital, para conseguir levar conteúdo para esses médicos relevantes. E aí eu estou falando de conteúdo, não só conteúdo do ponto de vista de marketing, comunicação, de promoção de um produto, mas conteúdos relacionados à tecnologia, a novas tendências, novos estudos que saem a nível mundial a respeito de um assunto em oftalmologia, novas perspectivas de mercado ou coisas que estão acontecendo em outros mercados, que a ZAI está presente em mais de 50 países, Uhum. né? Então, a gente tem um contato muito próximo, obviamente sabe tudo o que está acontecendo desde o mercado da China, né, no mercado da Ásia, que é um mercado muito carente do ponto de vista de ter muito problema, né, lá você tem, né, criança na Ásia, já bateu mais de 40% das crianças com problema de miopia. O uso de telas tem puxado Uhum. Uhum. muito esse movimento. E lá usa-se ainda bem mais telas que do lado de cá. Uhum. Então, assim, obviamente, muita coisa acontece lá primeiro, né? Uhum. Puxado por demandas de volume e de problemas realmente de saúde inerentes a características, né, de mercado, né? Então, de maneira geral, você precisa trabalhar a questão de conteúdo forte, você precisa trabalhar com eventos, e aí, quando você fala em evento, aí já é mais dirigido, direcionado, né? São médicos que têm um relacionamento mais direto na prescrição, na medição das dioptrias, né, dos problemas e das prescrição para as óticas. Não adianta muito eu chamar para um evento desse um médico que só trabalha com cirurgia refrativa. Ele não atende a demanda de gerar Uhum. prescrição para as óticas, né? Uhum. Que é a minha indústria. Por outro lado, do meu par que cuida lá de equipamento médico, aquele seria o médico ideal para fazer evento, né? Então, assim, a gente trabalha com agrupamentos desses médicos. Para Legal. cada grupo, a gente tem um foco diferente em como trabalhar, em como fazer a comunicação. Nós temos os visitadores médicos, que assim como a indústria farma, muito parecido, né? Eles estão sempre presentes junto a essa comunidade médica, mostrando para eles o que a gente tem de produto para cada tipo de necessidade, de demanda, assim como os novos lançamentos, novos produtos. A tecnologia não para, a gente está sempre lançando produtos novos que ajudam, de alguma maneira, a endereçar problemas antigos, né? A verdade é essa. Só que, obviamente, endereçado de uma maneira melhor, Uhum. né? Com mais qualidade. Então, é super importante que o médico esteja em contato o tempo todo com a marca ZAIS, o tempo todo com os produtos ZAIS, para que ele possa, em algum momento, ao identificar uma demanda, uma necessidade, ele falar, cara, vai de ZAIS que de ZAIS você vai bem, né? Essa é a ideia. Dificilmente um cliente que com uma prescrição
com alguma referência com relação a uma marca ou coisa parecida, ao chegar numa ótica, ele vai optar por outra. Não é comum médico dizer compre Zeiss, Uhum. mas é comum o médico dizer, Indicar. olha, tem estes produtos aqui, ou estas indústrias aqui, que são muito boas e vão te atender muito bem. Uhum. E a gente quer sempre estar entre esta lista, em Muito que o bom. médico vai dizer, estas são boas opções para você. Ô Guerra, deixa eu te fazer uma pergunta do ponto de vista comercial, ver se é isso mesmo. Existe um trabalho que você estava falando aqui com os médicos, né? Que é um trabalho onde vocês agrupam os perfis de médico e aí fazem eventos direcionados para cada um deles, visitações com objetivos também diferentes. Então aqui é um trabalho de educação, né? Um trabalho mais focado em apresentar novos produtos, trazer novos conhecimentos de educação desse público. E quando a gente fala da ótica, aí já é um trabalho um pouco mais focado em conversão, né? Porque aí tu vai ter material de PDV, tu pode fazer uma promoção, né? Alguma coisa nesse sentido, compra uma lente e ganha outra, não sei. Aí, então esse meio que são os focos. Aqui eu tenho um foco grande em educação, aqui eu também tenho em educação, obviamente, mas eu já Isso, começo a ter mais uma característica de conversão, né? perfeito. Até por questões regulatórias também, não há muito como eu fazer um trabalho Imagino. grande de conversão junto ao oftalmologista. Uhum, uhum. Que eu tenho que garantir que o oftalmologista conheça as AIs, conheça os produtos AIs, que ele confie nas AIs e na tecnologia que as AIs disponibilizam no mercado, para que ele possa colocar as AIs entre as boas opções que ele está levando ao seu cliente, ao seu paciente. Uhum. Esse é o principal trabalho com o médico. Por outro lado, com a loja que você falou, o trabalho de educação ele não para, né? Como eu disse, o vendedor vende aquilo que ele conhece, aquilo que ele não Uhum. conhece, não tem segurança, ele não se arrisca. Então, ele tem que conhecer bem, é um trabalho massivo, o turnover de balcão de ótica ele é enorme. Imagino. Então, você precisa o tempo todo estar treinando balcão de loja. É um trabalho massivo de frequência e sequência que você não pode parar. Obviamente, né, como é uma venda técnica, não é um treinamento simples em que você, com um discurso de 1 hora, você capacita alguém, né? Você tem um leque de produtos, diria para você, com mais de 30, 40 itens diferentes, né? Que podem, inclusive, ser combinados, né? Ou seja, as possibilidades de um único fabricante já são enormes. Um balcão que vai trabalhar com mais de uma opção de fabricante, imagina como é que fica a cabeça do vendedor, né? Ele fica bem perdido. Uhum. O meu principal objetivo é garantir que esse vendedor do balcão conheça muito mais de Zeiss do que ele conhece dos meus competidores. Entendi. Isso vai me dar mais Conversão. chance Uhum. de ser a conversão lá no balcão, né, preferida do balconista, né? Além de, obviamente, trabalhar com programas de loyalty Uhum. para cada um desses perfis. O único persona nesta jornada, que eu não tenho um programa de loyalty, e por razões óbvias, regulatórias, né, e morais, é o oftalmologista. Uhum. Mas todos os demais, eu tenho um programa de loyalty específico para eles, né? Tenho um programa de loyalty para o consumidor, tenho para o vendedor do balcão, tenho para o dono da loja. Ou Legal. seja, a gente tem que garantir que em cada um deles eles percebam benefícios e números, né? Seja para o ponto de venda, ou seja para a pessoa física mesmo, né? Que atenda às demandas deles e nos ajude, obviamente, a impulsionar a venda do produto. Posso fazer uma pergunta, Edu, Claro, aqui claro, por ainda em favor. linha? E me gerou uma curiosidade, né? Que é como que você mensura, se existe, se pode também, aí você me fala de, talvez como falta o conhecimento meu, não sei se pode isso, né? Mas se puder, como que você mensura o canal médicos ali? Quais estão funcionando mais, quais estão funcionando menos? Pode haver essa medição, primeira pergunta. E segunda pergunta, se puder, como que você identifica qual o médico que está te gerando mais indicações, menos indicações, enfim. Você fez uma ótima pergunta. E talvez seja um dos grandes desafios em trabalhar o canal médico, seja a questão de mensuração. Diferente da indústria farma, onde você tem empresas especializadas em monitorar desde a prescrição à venda no balcão da farmácia, na indústria ótica não existe isso. Você não tem ninguém mensurando a informação do que está sendo prescrito,
para quem está sendo prescrito e em que loja está sendo convertida. Não existe essa conexão. E tem mais. A indústria, a loja, né, o lojista, o dono da ótica, ele tem uma preocupação grande em garantir que o principal ativo que ele tem na loja seja mantido como ativo dele, que é o nome, o cliente, o lead. Uhum. Esse dono da ótica, ele tem uma preocupação grande de que Zeiss e os demais competidores não se apoderem deste consumidor como cliente final. Então, ele evita, de todas as formas, passar a informação de quem é o consumidor, de quem é o cliente para a indústria. Então, a gente tem ainda mais dificuldade para levantar o que foi prescrito e para quem foi. O que a gente faz é tentar garantir que a gente trabalhe numa parceria forte e com o dono da ótica, que ele perceba essa parceria do meu lado da indústria e não como alguém que ele tem que se preocupar para manter o negócio. Ele tem que entender que nós somos parceiros para alavancar o sellout dele. Eu, quando comecei a trabalhar na indústria, né, há 1 ano e meio atrás, isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, essa dificuldade de conseguir fazer essa medição. Uhum. E aí, você imagina, essa dificuldade ela se desdobra em inúmeras coisas, né? Como é que eu meço adequadamente o meu visitador médico para pagar variável para ele? Como é que eu sei que ele está sendo efetivo, eficiente no trabalho que ele está desempenhando? Como é que eu diferencio para dizer esse visitador médico é muito melhor do que esse visitador médico, se eu não tenho esses dados do resultado do trabalho? O que a gente mudou recentemente foi, eu estou criando dentro da empresa uma conexão direta com o programa de loyalty da loja. Então, assim, aquela loja que é um nível mais alto de parceria, aquela loja que me entrega mais share, aquela loja que de verdade busca sempre vender preferencialmente Zeiss, eu me proponho a esta loja a visitar de maneira frequente todos os médicos que prescrevem para aquela loja. Uhum. Então eu pego os principais prescritores daquela loja, e é sempre um Pareto em tudo nessa vida nossa, é sempre um Pareto, né? Se eu pego aí os 3, 4 maiores prescritores para aquela loja, eles vão prescrever aí 80% de tudo que bate de prescrição nessa loja, muito provavelmente. E eu me proponho a esse lojista de que eu vou fazer esse trabalho de aculturar e garantir o conhecimento desses médicos dos diversos produtos que a Zeiss disponibiliza para o mercado, para que esse médico seja mais assertivo, inclusive na questão de disponibilizar opções distintas de produto que vão atender a demandas desse cliente. Não só mandar a prescrição dizendo compre não, né? Mas assim, o cara tem tantos graus para perto, tantos graus para longe, tem cilíndrico tanto, ou seja, como é que afeta aí estigmatismo, etc. Em vez de mandar só esta informação, muitas vezes ele pode, inclusive, direcionar dizendo produtos tais relacionados ao melhor produto mais adequado para dirigir, ou um produto mais adequado para trabalhar em frente ao computador por longos períodos, ou coisa parecida, né? Já direcionando produtos que são importantes que vão atender aquela demanda do consumidor. Esse caso seria mais ou menos como o médico escrever na prescrição Uhum. o nome do produto. Por exemplo, a Zeiss tem um nome para lente antirreflexo, né? A outra concorrente tem um nome para lente. Escrever o nome da lente, assim como... O antirreflexo é meio que padrão das grandes, talvez não seja o melhor exemplo, mas é na linha que você mencionou, sim, tá? A Zeiss, vou dar um exemplo, né? Um oftalmologista pediatra, né? A Zeiss e os meus principais competidores, eles têm produtos específicos para tratar miopia infantil. Uhum. O melhor não é o médico direcionar o paciente a uma ótica só dizendo quanto ele tem de miopia em termos de grau. Isso que eu pensei. Mas dizer, ao ir procurar, né, fazer o seu óculos, não vai fazer um óculos qualquer. Use este tipo de produto voltado para a miopia infantil, porque este produto ajuda a regredir a miopia ou retardar a evolução da miopia.
Um produto convencional, que não seja esse específico, ele não vai trabalhar em segurar a miopia da criança. A criança vai continuar desenvolvendo a miopia, podendo atingir graus bastante elevados de Uhum. miopia até a adolescência, né? Se ela usa um produto, tanto meu quanto de algum concorrente meu, e eu sempre vou dizer que o meu é melhor, obviamente, mas se ela usa um produto meu ou de um concorrente relacionado à miopia infantil, ela vai ter ganhos de saúde que ela não Perfeito, terá com um produto tradicional. perfeito. Legal. Interessante. O Guerra, eu tava pensando aqui, o que eu vou perguntar, evidentemente, tá tudo intrinsecamente ligado ao que a gente tá falando, né? Que tem essa dificuldade, o que o Guerra trouxe na Guerra, de não ter uma leitura de sellout, não ter uma Nielsen no setor, né? Que mapeia os players, enfim, né? E aí e tem vários atores na cadeia. Tem desde o oftalmo, que começa lá que a gente falou, o dono da ótica, o balconista e o consumidor final. Então tem esses atores na cadeia. Do lado de cada indústria, portanto, né? Como é que vocês fatiam? Porque, puxa, já que você não tem uma leitura de performance lá do outro lado, porque não dá que a indústria não tenha essa organização, digamos assim, como é que vocês organizam do lado de cá os times para que você possa ter mais eficiência? Puxa, quem atende o médico, imagino que seja um, quem atende o balconista deve ser outro. Como é que você gera essa eficiência para suprir essa ineficiência da indústria, se é que existe, enfim, algo nesse sentido? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma mudança bastante significativa, assim, né? Exatamente nessa estratégia de como atender o mercado, né? A gente estava com o trabalho tradicional feito, ele era um trabalho em que você tinha um volume muito grande de óticas na carteira de cada BDR, de cada Uhum. vendedor. Nós estamos falando de uma carteira de mais de 300, 400 óticas dentro de uma Nossa, carteira. bastante pulverizado, né? Para visita presencial, você imagina, demora muito tempo, dependendo do cliente, para você visitar e voltar a visitar esse cliente no futuro. Uhum. É muito difícil criar um trabalho de consistência com uma visita tão espaçada. O que nós estamos fazendo é crescer e estruturar um canal de insight sales para poder atender o grande grosso dessas óticas, e um trabalho muito bem feito, bem estruturado, bem coordenado com um direcionamento e uma metodologia que permite que esses clientes sejam bem atendidos, mesmo que seja de maneira remota. Uhum. Tanto é que muitos deles, depois, quando eu quero levá-los de volta para o presencial, o cara fala, não, me deixa aqui onde eu tô ótimo, cara, não troca não, que eu tô muito bem aqui. Com isso, eu estou esvaziando a carteira dos BDRs de campo, do Field Sales. Uhum. Esses BDRs, então, com uma carteira menor, conseguem dar muito mais atenção a essa carteira. E pelo nível de parceria no programa de loyalty, eu já vou estipular uma régua de relacionamento com um SLA mínimo de visitas. E visita não é ir lá na loja, tomar um café e perguntar se está tudo bem. Uhum. Visita é ir lá treinar o balcão da loja, visita é ir lá com o roteiro, usando inteligência artificial, saber exatamente o que ele precisa fazer naquela loja antes de visitar. É chegar na loja já sabendo que ele deveria oferecer uma campanha tal para esse cliente, porque esse cliente não vende tal produto ou tem dificuldade de vender uma outra família de produtos. É saber que aquele cliente já tem 2 meses que ele não recebe um treinamento em tal Uhum. produto ou em tal família e que ele precisa treiná-lo, ou seja, ele vai com um direcionamento claro para visitar, para ser eficiente, e ele vai com mais frequência. E quanto maior o layer do programa de parceria desse cliente, mais visitas e mais frequente essas visitas serão. Outra coisa que a gente mudou eu estou focando as visitas dos médicos agora, naqueles médicos que prescrevem para os meus clientes mais importantes, os clientes Uhum. que trazem mais valor. E aí eu estou garantindo que todo BDR meu agora passe a fazer um trabalho de visitação híbrida. Ele vai visitar as óticas, mas ele vai visitar os médicos também. Ah, Ele visita os interessante. médicos que prescrevem para as óticas que está na carteira Ele dele. conecta as duas Então agora, pontas. quanto mais bem feito o trabalho dele com o médico, mais aumenta a carteira dele da ótica. Eu consigo medir a carteira da ótica, Uhum. então eu consigo medir e pagá-lo adequadamente pelo trabalho que ele está fazendo no conjunto. Tem se mostrado mais eficiente do que o trabalho que a gente estava fazendo antes com 2 grupos distintos, um só visitando o médico Uhum. e um só visitando ótica. A pessoa consegue conectar os 2 mundos ao fazer as visitas e ela consegue, de maneira muito eficiente, obter, inclusive, os nomes dos médicos junto às óticas, porque aquela ótica sabe que tem interesse comum de que aquela ótica seja a preferida para o direcionamento do trabalho médico. Uhum. Ou seja,
a pessoa que está trabalhando os dois mundos, ela tem interesses comuns com o dono da ótica. Então ficou muito mais fácil para o dono da ótica dividir essas informações, inclusive do que está chegando de prescrição e o quanto eficiente está sendo o trabalho médico. Que interessante, né? Diminuíram a ineficiência da indústria, né? Ligando essas pontas, né? Super É um, interessante. é um piloto ainda, Guerra, isso? É um piloto, a gente começou em São Paulo, a ideia é agora até o final do ano calendário, né, até dezembro, a gente fazer o rollout disso para o resto do Brasil e garantir que 100% do território nacional esteja trabalhando nesse mesmo modelo. E, Ele é muito mais eficiente do ponto de vista de headcount, porque uma carteira trabalhada no Insight Sales, eu consigo ter muito mais visitas por dia, porque está sendo remoto, você não tem todos os tempos gastos em deslocamento, etc., né? Além de ser muito mais eficiente, é direto ao ponto, a gente sabe o quanto as reuniões virtuais têm sido mais objetivas do que as reuniões presenciais. Não tem o calor humano, não tem, né, o shake hands habitual que é importante, mas do ponto de vista de objetividade, ela é muito mais eficiente. Então, a gente consegue atender de maneira muito mais eficiente a base da pirâmide, que seria mal atendido pelo meu BDR de Field Sales, verdade é essa. E o meu BDR, concentrado nos clientes de mais alto valor, ele consegue ser muito mais eficiente, com muito mais presença, frequência, sequência, para garantir que o trabalho dele seja bem feito. Então, a gente passa a ter a visitação médica incorporada com a estratégia de canal de vendas, né, da estrutura de canal, que está 100% conectado com o programa de loyalty, ou seja, tudo isso dentro do mesmo escopo de estratégia dentro do grupo. Sim. E aí tu consegue dar muito mais frequência, tudo bem que, como você falou, né, talvez seja um relacionamento menos presencial, mas muito mais frequente com o teu lead C, D, né, que às vezes ficava muito tempo sem receber um contato, talvez teu concorrente estava indo ali fazendo mais visitas com mais frequência e estando mais presente na cabeça dele, né? Verdade. Então, Duas coisas acontecem, né? Se esse cliente ele estava sendo preterido, se esse cliente não estava sendo visitado com frequência porque comigo ele tem baixo volume, isso pode acontecer duas coisas. O meu share ser muito baixo, esse cliente, por isso ele tem baixo volume, ou ele, de maneira geral, tem um volume pequeno de sellout, que, obviamente, se traduz em sell-in reduzido, né? Se o volume dele de sellout ele é menor mesmo, e às vezes tem a ver com a localização geográfica, a questão do PIB per capita da região onde ele está, muita coisa influencia, né? Talvez nem eu, nem os concorrentes visitem. Esse cara, ele é carente mesmo, ele se sente de verdade abandonado pelas indústrias. Exato. Né? Quando eu dou um atendimento para ele encarteirado, frequente com uma mesma pessoa, estruturado, mas é por vídeo, é remoto, para ele é suficiente. Ele já se apega a isso porque ele não tinha nada, nem de mim e nem dos meus competidores. Né? E vou te dizer, de maneira remota, eu consigo dar um atendimento de frequência e sequência para essa loja muito parecido com o que consigo dar para o cliente de alto valor que está com o Field Sales, né? Mas que tem que se deslocar, que tem que agendar. Né? Às vezes você tem dificuldade, né? Porque atrasa um pouquinho, perde a duração da reunião que você tinha planejado, né? Muita coisa acontece. No online, normalmente você começa a tal hora, dificilmente atrasa muita coisa, né? Tem hora para acabar e você tem aquele tempo para passar o recado, né? Então funciona melhor. O piloto se mostrou muito eficiente e é por isso que a gente está fazendo o rollout disso para o resto do Brasil. Muito legal. Muito interessante, porque é uma junção de indústria, fazendo extrapolando aqui na guerra, vocês são uma junção da indústria farma com uma indústria de bens de consumo, com um canal proprietário ou não na ponta, que está sendo bombardeado por inúmeros fabricantes ali, né? Como treinar desde o primeiro elo lá até, né? Bem interessante, né? Você consegue juntar duas visões, a eficiência da bens de consumo, porém com a necessidade regulatória que vai ter a característica da indústria de vocês, né? Achei Exato. interessante. Veja, a gente, por exemplo, vou fazer evento médico nosso é um evento de educação, é um evento de informação, ele não é um evento de relacionamento, ele não é um evento em que eu levo o pessoal para um show de um cantor famoso, eu não levo o pessoal. Eu levo o pessoal para assistir uma palestra de algum médico renomado, de algum pesquisador, de alguém relevante da indústria,
para falar de um assunto técnico específico da indústria e que vai ajudar a informar esse oftalmologista, melhorar a capacidade desse oftalmologista para atuar no campo, né, dele, específico, né, de uma ou outra enfermidade, e vou garantir que esse médico tenha canais mais eficientes, inclusive para buscar informação se ele precisar. Ele não tem que ficar recorrendo a buscar essas informações nos centros de referência mundial, né, de informação técnica, né? Eu dou mais uma opção para ele de uma indústria que investe em tecnologia e investe em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, assim, eu acho que é super importante esse médico saber que daqui a 3, 4 anos eu lanço um novo produto que vai atender uma determinada demanda que hoje no mercado não tem. Uhum. Então, é importante que ele saiba disso, é importante porque ele saber para onde a indústria está caminhando, né? Não faz sentido a gente tentar trabalhar esse médico do ponto de vista de relacionamento e abandonar o principal aspecto, que é o aspecto técnico informativo. Guerra, e uma pergunta aqui que me surgiu também é o seguinte: esse teu vendedor, né, que frequenta e visita o médico, como que você faz, por exemplo, para que ele seja cada vez mais um advisor desse médico que tem muito mais conhecimento técnico do que ele, né? Não tem como negar. Um Claro. estudou anos Vida e anos e inteira. anos, né? E o outro não, do ponto de vista técnico. Então você falou uma coisa interessante, né? Eu chamo o médico para um evento onde eu vou trazer um médico referência para palestrar, falar e etc. Então ali tu está entregando esse conhecimento, esse aperfeiçoamento para o médico. Quando o teu comercial visita esse médico, como ele pode se transformar também num advisor desse médico no seguinte sentido: o médico talvez, cara, o que está rolando aqui? Eu vi um estudo assim. Ele tem alguém que ele saia dali, busque uma informação e devolva para o médico? Como que tu faz para equilibrar essa conversa, né? Para essa conversa também ser uma conversa onde o vendedor consiga se colocar num pé de igualdade ali de um médico que, claro, tem muito mais conhecimento técnico, né? Esse é um grande desafio da indústria, né? A questão do turnover não é um ponto que nos afeta muito. Mas A tem gente uma área técnica, tipo das AIS, que daí passa a informação para o vendedor leva de volta para o médico, assim, tipo, o médico, a cara, gente pergunta tem, lá para o teu time isso e me traz essa resposta, tipo. a gente tem especialistas dentro da indústria, né, que vai desde os gerentes de produtos, né, o time técnico que trabalha os produtos endereçando para a exata demanda que cada um atende, né? Assim como a gente tem alguns especialistas que conseguem fazer essa conexão com o mundo de equipamentos, etc., né? Até porque temos no Brasil as outras verticais de negócio da empresa também, a gente consegue falar com o médico com um cenário bem mais amplo até do que outros competidores, porque a gente está trabalhando com a comunidade médica, não só na parte do produto final, né, para atender a demanda, mas desde os equipamentos que trabalham, né, na identificação dessa demanda, né, de uma necessidade de saúde visual do cliente, né, do paciente. Então, assim, a gente tem essas informações, tem gente técnica em casa para responder. O grande ponto é como é que eu levo mais conhecimento para o meu visitador, né, que consiga criar algum rapport com o médico, mas um rapport que não seja um rapport emocional, né, de relacionamento, seja um rapport também que exista respeito técnico sobre o que está sendo discutido. A gente está em constante treinamento com o time na ponta, para garantir que esse time conheça bem o que está por trás daquele produto que nós estamos vendendo, né? Quais são essas demandas que estão sendo atendidas. É muito difícil você ter uma conversa muito extensa entre um oftalmologista e um BDR. As visitas são curtas, né? Da mata de raiva o paciente que está ali no salão, né, no consultório esperando para ser atendido, né? Porque o cara encaixa nesses meios, né? Igual ao Pharma, né? Muito parecido. Então, as conversas são rápidas, elas são objetivas. E o nosso BDR ele é treinado para, ao estar em contato, né, nessa visitação médica, ele seja bastante objetivo e leve materiais de apoio à venda, apoio ao oftalmologista, com uma comunicação aí já na linguagem médica, que ele consiga entregar, deixar em mãos e falar, olha,
esse produto aqui Legal. seria importante você prestar atenção, você dar mais atenção para isso, esse produto aqui atende tal necessidade, ele serve para isso, isso, isso e aquilo, mas você não vai entrar em grande discussão. Se o médico, obviamente, voltar com alguma demanda, ele volta em casa a gente Mas aí tem você deixa especialistas uma que podem dica ajudar. bem válida para quem talvez não tenha o canal tão estruturado quanto vocês, que é essa proximidade com um time de marketing, de conteúdo, né? Para ter algo para levar Suporte, né? técnico, né? Para agregar nessa. Talvez tu não, algum especial visitador não consiga traduzir em palavras, mas ele deixa ali um conhecimento técnico impresso que pode ser questionado depois, né? Então, aí tu traz um insight interessante para quem talvez esteja estruturando esse canal, não esteja no mesmo nível de maturidade que vocês, né? E você Exatamente. sabe que isso você mencionou assim, isso é uma armadilha muito comum, né? Existe uma tendência da indústria entregar o mesmo material que ela entrega para o ponto de venda, ela entrega para o médico. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sem dúvida. As demandas são muito diferentes, a linguagem é muito diferente, né? E o objetivo do material ele é muito distinto. Então, aquele material ali ele tem que ser sucinto, objetivo, na linguagem do médico e trazer ao médico, né, tópicos que chamem a atenção e que faça sentido para o médico, se achar que aquilo é relevante, ele, através de um QR Code, de alguma chamada no negócio, Muito legal. ele acessa o conteúdo principal, aí mais denso, mais técnico, ainda mais relevante para a atividade do médico. Muito bom, Muito excelente. legal, muito legal. Ô, Guerra, e tem alguma. Vocês perceberam atuando. O Brasil é muito diferente, né? Os Brasis, né? Que a gente tem. Vocês perceberam, para você compartilhar, claro, com o nosso público, alguma diferença regional e atuar com um canal especializado na região A ou B do Brasil? E o que vocês talvez tenham feito para poder diminuir essa diferença? Porque tem externalidades, né? Que são macroeconômicas que não dependem da indústria, evidentemente, né? O que vocês fizeram para É, poder corrigir e identificar algo nesse sentido? em termos de capacitação do médico, a gente hoje no Brasil a gente está muito feliz do ponto de vista de ter médicos altamente capacitados em todo o território nacional. A gente não tem grandes carências Uhum. na oftalmologia, independente do território onde a gente está olhando, tá? Isso é muito importante. O que muda um pouquinho é a disponibilidade desses médicos em territórios diferentes para ter contato com a indústria, seja através de receber o visitador, seja através de congresso, seminário ou eventos. Você não tem o mesmo volume de eventos ou congressos que acontece em São Paulo, em Teresina. Uhum. Desculpa. Você, naturalmente, é muito mais difícil você levar o médico que está em São Paulo para um evento, porque ele tem farta oferta de eventos distintos, você tem muita competição de eventos para disputar a atenção desse médico, e talvez não aconteça na mesma medida em Teresina, em alguma cidade no Nordeste, no Norte, no Sudeste você acaba tendo muito mais oferta, no Sul também, então você acaba disputando muito mais a atenção desse médico com o teu evento, o teu congresso, o teu seminário, ou o que seja, né? Tá aí talvez nas principais diferenças, né? Por outro lado, e aí você olha o copo meio cheio disso, né? Oportunidade, né? É uma enorme oportunidade, né? Você tem muito mais chance de sucesso de encher um congresso, um seminário, encher um evento seu, né, com médicos relevantes daquela praça em localidades onde você tem menos eventos do gênero, né? Então, a gente tem, inclusive, dependendo daqueles blocos que eu mencionei, né, de qual é a ideia, né, da separação dos médicos e tal, tentado buscar esses eventos diferenciados em outras praças, tentando fugir um pouquinho somente de fazer em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. É óbvio, você não tem como fugir de fazer um grande evento relevante em São Paulo, mas não dá para ser só São Paulo. Né? Qual que é essa história, né? Você leva para outras praças que não só você vai conseguir trazer mais fácil esses médicos relevantes, né, para o teu evento, como você vai conseguir criar um rapport maior, uma conexão maior emocional com esse médico, sem necessariamente precisar de fazer um evento de oba-oba, né, um evento de verdade técnico, profissional, mas vai criar um vínculo, né, com a classe.
Muito legal. Né. E é uma diferença prática ou é só teoria, e hipótese que no interior também você consiga ter uma frequência de visitação maior, talvez, com o médico, em função de uma vida um pouco mais lenta e talvez um menor volume de planos de saúde, atendimentos com plano e etcétera. É é só uma tese minha ou na prática também acontece, assim, o teu visitador consegue ter mais sucesso nos interiores do que nas capitais? A tendência é você conseguir, obviamente, no interior se deslocar com mais facilidade, é Uhum. verdade. Por outro lado, o principal aspecto que traz facilidade, né, nesse volume de visitas, ele não está relacionado somente com o tempo de deslocamento, ele está muito relacionado com a concentração de médicos, e que às vezes você consegue ter isso de uma maneira muito mais evidente em grandes centros. Eu vou dar um Uhum. exemplo. Um Tanto o prédio meu tem. time, tanto o meu time que visita ótica, né, ou médicos, eles são todos, normalmente eles são todos encarteirados por geografia, não é Uhum. por porte nem nada parecido. Então, aquele médico que vai atender, sei lá, vou imaginar aqui, o meu BDR, né, que vai visitar os médicos que estão no Leblon, no Rio, ou que vão visitar em Moema, em São Paulo, ele vai fazer as visitas praticamente tudo a pé, ele não vai ficar se deslocando de carro, porque Uhum. ele faz uma visita num prédio que está entupido de médico, Médico. né? Uhum. Ou vai numa rua que só tem ótica, isso é comum, Uhum. né? Você vai Uhum. numa rua, só tem ótica, uma ótica do lado da É outra, verdade. ou num prédio, né, É ou ótica e loja de móveis, que é os 2 que tem. então, é um do lado do outro, né? Eh você vai num hospital de olhos, você vai numa clínica de oftalmologia, você vai visitar, né, no caso desse, vários médicos de uma vez só, né. Você vai em algumas regiões que você encontra, vários escritórios, Uhum. vários consultórios, né, de oftalmologista próximo. E isso é muito comum na comunidade médica em qualquer especialidade, né, normalmente Uhum. próximo de hospitais, próximo de grandes centros, Uhum. você vai encontrar a grande maioria dos consultórios dos Verdade. médicos relacionados àquela demanda, né. Então, assim, você acaba, independente se é uma São Paulo, se é uma outra cidade no interior, cidade menor, você acaba tendo uma eficiência boa, em ambas, sem Então é grandes só discrepâncias por conta da concentração. então é só tese mesmo, é só hipótese. Eu achei que de repente no interior o pessoal fosse mais receptivo às visitas. Mas o pessoal mora mais próximo do interior, também tá tudo certo É. também, não tem problema, E né. Guerra, para a gente finalizar, o que que você acredita que seja essencial, né, para aquela empresa que quer construir um canal de vendas sólidos através de especialistas, um canal especializado? O que que você aí no teu aprendizado, compartilha com quem está na nossa audiência e está enfrentando esse desafio nesse exato momento? Eu acho que primeiro é conhecer exatamente todos os personas, né, do que você precisa se relacionar. Para cada um tem uma estratégia diferente, uma estratégia de abordagem do canal, uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de jornada muito distinta. Então, a primeira coisa é conhecer muito bem os personas que estão envolvidos aí com o teu relacionamento comercial. Uma vez conhecido bem cada um, as estratégias, tanto de field, inside e digital, elas têm que ser desenvolvidas especificamente para cada persona. Não adianta achar que as mesmas ferramentas que vão funcionar bem para Uhum. um persona funcionam para outro. Elas são distintas. A maneira de se comunicar é distinta. O funil digital ele é completamente distinto. O trabalho com influencers é completamente diferente, né? Você não pode ter o mesmo influencer que você trabalha moda divulgando saúde visual. Você pode até ter o mesmo divulgando óculos escuro, mas saúde visual, lente, não dá. Se você quer divulgar um bom produto que está relacionado com uma demanda que parte de um médico, o ideal é um outro médico fazendo a comunicação, porque fala a mesma linguagem. Você não pode Uhum. usar né, um influencer de academia para divulgar um produto que vai, né, influenciar a comunidade médica. Perfeito. Então, assim, cada um tem uma característica muito diferente. Eu recomendaria para todos a primeira coisa que fazer um deep dive, fazer um trabalho muito focado em conhecer no detalhe o perfil de cada persona que você tem, para você poder identificar em cada canal de vendas qual que é a melhor abordagem. Adaptando a comunicação e a abordagem para cada uma dessas pessoas, E muito olha, legal. eu vou te dizer, e uma vez que você faça isso e determine a estratégia,
se a tua ação, a tua estratégia não tem uma maneira muito clara de você medir o que você está fazendo, troca de estratégia. Porque aquela história aquilo que você não mede, você não gerencia, Uhum. isso vale para toda indústria e vale para toda atividade. Né? É preferível fazer uma atividade menos eficiente, mas que você sabe exatamente medir essa atividade, ver como é que você está desempenhando, do que fazer uma outra que tem um baita potencial, mas você não tem a menor ideia se ela está dando certo ou não, você não consegue ver se você está evoluindo ou não, você não consegue medir o resultado. Muito bom. Excelente. Guerra, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer fazer esse bate-papo aqui contigo. Espero que a gente possa te receber outras vezes aqui para atualizar a conversa. Não, o prazer foi meu. Foi muito legal. O tempo passou voando. Na hora que eu vi aqui, pô, já saiu meio-dia já, né? Passou Passou correndo, voando. né? Concordo. Muito legal Passou tê-lo voando. aqui com a gente, viu, Guerra? Obrigado pelo teu tempo aqui. Seguramente foi muito rico, né, Maurício? Com certeza, com certeza. Agora, além de cliente, de parceiro, somos também aí amigos do Raise the Bar aí. Aí. Foi muito Só bom. senti falta de uma coisa aqui Hum. nesse cenário. Que nenhum dos dois está de óculos. Ah, Então, Vocês não estão ajudando eu aqui. não uso ainda, tá? Hã? O Maurício acho que tá usando, né, Maurício? eu Salvo engano, né? uso inclusive a lente antirreflexo das eyes, viu? Viu só? Ah, muito Ah. bem. Então tá muito bem atendido. É. Então tá muito bem atendido. Ótimo. Para quem nos acompanhou aqui até o final, também quero agradecer. Se você gostou desse episódio, tanto quanto eu e o Edu, compartilhe esse episódio com quem eventualmente possa se interessar por ele, né? Alguém que trabalhe com um canal especificação, um canal técnico, né? Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai contribuir bastante. Afinal de contas, a gente está aqui construindo esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, então nos ajude aí disseminando esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, contamos com a presença de vocês no próximo episódio do Raise the Bar. Um abraço, até lá!